igreja com a paz do Senhor? Amém. Bastante feliz de estar aqui nessa noite, para juntos entregarmos o nosso melhor louvor a Deus. Gratidão a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder falar da tua palavra. Agradecer a Deus pela vida do meu primo, pastor Jean, pelo convite. Já estava em dívida de vir aqui, né, pastor? Mas também trabalhamos com jovens ali na igreja e alguns compromissos. Mas hoje Deus nos aprovou que estivéssemos aqui, para juntos adorarmos e exaltar o nome santo do Senhor. Feliz de ver alguns amigos, Adriano, Deus abençoe, amigo mais chegado que irmão, que Deus colocou no meu caminho, que tem abençoado a minha vida, meu ministério, a minha casa, aos outros pastores, o casal aqui, Deus abençoe, que eu conheci também, uma bênção, a toda a igreja, amém? Vamos para a palavra do Senhor, que o culto está muito bom hoje, e Deus colocou uma palavra no meu coração aqui, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e versículo 36. 24 e 36. Vou ler ali que é a mesma versão que a minha. Amém? Para não perder tempo, eu já vou lendo. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Para o meu e para o seu coração aqui nessa noite. Eu senti a presença de Deus ali. Diz assim a Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Mais uma vez, no mesmo versículo, continua no 36, mais uma vez. E aconteceu que estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Irmão, eu sei que estou numa igreja pentecostal e aqui eu tenho liberdade para fazer isso. Olhe para o seu irmão e diz: paz seja convosco. Aleluia. Isso, fale mesmo, profetiza: paz seja convosco. Poder se assentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero entregar aqui nessa noite para a amada igreja. Enquanto eu prego aqui, vocês vão glorificando o nome santo do Senhor. Vocês não vão ver eu pedindo para vocês dar glória, mas deixa Deus usar vocês aí, tá bom? Vou pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meus irmãos, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24 e versículo 30, 36, é um texto muito conhecido pela igreja, mas eu preciso trazer o contexto de tudo isso que aconteceu nesse dia, onde Jesus vai aparecer e vai dizer: paz seja convosco. Era domingo de madrugada, e a Bíblia diz que algumas mulheres com posse de especiarias, algumas mulheres com perfumes, elas vão descer até o sepulcro de Jesus. Essas mulheres estão descendo para o sepulcro de Jesus. Só que havia uma preocupação no coração delas, pastor Jean. E qual era a preocupação? Chegando lá, quem removerá a pedra para nós? Elas estão descendo, só que elas trazem consigo uma preocupação. E a preocupação é exatamente essa: chegando lá, quem removerá a pedra para nós? Elas estão descendo com perfume, elas estão descendo com especiarias, mas ela tem uma preocupação. Mas a Bíblia diz que chegando lá, a pedra já havia sido removida, a pedra já havia sido tirada. Porém, quando essas mulheres chegam no sepulcro, o texto vai dizer que a pedra que era a sua preocupação já tinha sido removida. Então já teve uma primeira palavra do Senhor nesse culto, nessa noite. Talvez você veja para esse culto de domingo e diz: é só mais um culto, é só mais uma noite de adoração, e nada muda. Só que eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, e na minha também. Toda preocupação, hoje Jesus tem a resposta para a tua vida. Toda pedra que te incomoda hoje será removida. Aleluia. Essas mulheres entram no sepulcro, à procura do mestre, à procura de Jesus.
porém o corpo do mestre já não está mais lá. Elas olham e percebem que o corpo do mestre não está mais lá. Elas veem os lençóis no chão, o lenço está dobrado à parte, mas o corpo de Jesus não está lá. A ponto de elas ficarem apavoradas, elas começam a ficar preocupadas. Uma começa a perguntar para a outra: o que está acontecendo? O corpo de Jesus não está mais lá. Quando essas mulheres saem do sepulcro do mestre, dois varões com veste resplandecente vão aparecer para eles, vão dizer: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe, quem tem essa informação, quem tem essa ciência, não vai guardar para ela muito tempo. É preciso passar essa informação adiante. Por isso o texto diz que essas mulheres vão ao encontro agora dos 11 discípulos. Elas procuram os 11 discípulos e dão a eles essa notícia. A notícia é exatamente essa, porque para essas mulheres pareciam loucuras o que elas estavam falando. E elas começam a dizer para eles: olha, nós acordamos pela madrugada, começamos a descer, nós tínhamos uma preocupação, e a preocupação é essa: a pedra que é para ser removida, quem removerá para nós? Elas estão cantando, elas estão contando o testemunho. Vocês não acreditam o quê? Nós estava descendo, nós tínhamos uma preocupação, e quando nós chegou no culto, a pedra já tinha sido removida. Alguém apareceu para nós e disse: porque procura dentre os mortos aquele que está vivo, ele já ressuscitou. Quando esses discípulos escutam isso, já, a história diz que dois, a saber, Pedro e João, discípulo amado, eles vão tomar uma decisão. E qual é a decisão? Se é verdade o que essas mulheres estão dizendo, eu também quero ver pessoalmente. Então eles decidem confirmar esta informação pessoalmente. Eu já abro um parênteses para dizer aqui nesse culto, já, através dessa live, tem pessoas que vão olhar: eu preciso ir naquela igreja e ver pessoalmente se é tudo isso mesmo, se a presença de Deus desce mesmo. E recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus vai tirar pessoas que estão na live para ver o que acontece aqui. E o que acontece aqui? Toda pedra sai da frente, porque Jesus está vivo. Aleluia! Vamos lá, esses dois saem correndo e vão em direção ao sepulcro, Pedro. João é mais novo, João é mais rápido, João sai correndo, João chega primeiro. Só que João não entra no sepulcro. Lá vem Pedro, Pedro vem andando, Pedro é mais velho, Pedro chega depois. Porém, quando Pedro olha dentro do sepulcro, ele disse: eu vou entrar para ver o que está acontecendo. Aleluia. E quem entra tem uma informação maior. Quem entra vai saber o que está acontecendo. O Pedrão chega depois e entra. Pedro não fica para o lado de fora, Pedro entra para o sepulcro. Pedro decide entrar, e quando ele entra, a informação é exatamente essa: os lençóis estão no chão, o lenço está dobrado à parte. Aleluia. Só então João confirma essa informação. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. É nesse momento que eles saem e vão ao encontro dos outros discípulos e dão essa informação. As informações são exatamente essa. Eles vão dizer: olha, é realmente, já, do jeito que as mulheres disseram. O quê? A pedra foi removida. Vou repetir isso aqui: os lençóis estão no chão, o lenço está dobrado à parte, porém o corpo do mestre não está lá. E nós também não ouvimos. Só que escute isso: quando eles dão esse testemunho, dos mesmos das mulheres, tem dois discípulos. Quantos? Dois discípulos que vão escutar isso. Quando eles escutam essa notícia, o primeiro deles, a Bíblia diz que se chama Cleopas. Esse homem cujo nome significa pai reconhecido, ele escuta isso. O segundo é um discípulo anônimo e ele escuta a mesma notícia. A Bíblia não vai informar o seu nome, mas o texto diz que esses dois discípulos, diante das informações recebidas, pastor, eles acabam se frustrando, eles acabam ficando tristes. E essa frustração que eles sentem gera no coração deles uma grande tristeza. Aleluia. Ao ponto que, antes que o domingo terminasse, eles tomavam uma decisão.
Eles vão tomar uma decisão. E qual é a decisão, pregador? É sair de Jerusalém, é ir para uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia diz que Emaús não é muito longe. Aleluias. Emaús significa águas quentes. Emaús significa águas termais. Emaús é lugar para descanso, para tirar férias. Esses dois vão tomar uma decisão. E qual é a decisão, André? Se Jesus não está lá, vou sair de Jerusalém e ir para Emaús. Aleluia. Marcos vai dizer que é uma distância de 60 estádios. Logo, estamos falando aqui de uma distância de 10 a 12 quilômetros. Não é muito longe. Não é muito longe. O que é 12 quilômetros? Não é longe. Aleluia. Se pararmos para analisar, não é tão longe assim, Adriano. Porém, todo lugar que te arranca do centro e da vontade e do propósito que Deus tem para você se torna longe. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Todo lugar que te tira da promessa se torna longe, se torna um lugar distante demais. Deus me trouxe nessa noite para liberar a palavra para alguém aqui nessa noite. Talvez é só para uma pessoa. Continue em Jerusalém. Emaús não é o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Esses dois decidem ir embora já. Fica claro para nós que estão, aleluia, de ir embora por causa de uma decisão que eles mesmo tomam baseado no sentimento que eles estão sentindo. Eles vão se movendo baseado na frustração, baseado na tristeza que eles sentem. Esses dois estão tomando essa decisão, fazendo escolhas, tomando aqui atitude diante das emoções, pastor, diante dos sentimentos que eles têm naquele momento. E é perigoso demais, igreja, escute isso. É perigoso demais nós tomamos decisão, escolhas baseado no momento que estamos vivendo. Aleluias. No sentimento, nas nossas frustrações, tomamos decisões que não é para tomar. E geralmente a frustração e a tristeza vão sempre ter uma rota longe do propósito e da promessa de Deus para as nossas vidas. Aleluias. Caminhando aqui onde Deus quer chegar. Esses dois vão sair de Jerusalém, Pedro, e vão para Emaús. Essa estrada, essa rota de Jerusalém para Emaús, nós conhecemos como caminho da desistência, caminho da frustração, caminho da tristeza, caminho da perda, caminho das metas não atingidas, caminho das expectativas não alcançadas. Esses dois estão caminhando. E eles vão caminhando rumo a Emaús, Pedro. Aleluia. Porém, apesar de estarem frustrados, pastores, apesar de estarem entristecidos, esses dois vão caminhando. Só que a Bíblia diz que eles não caminham calados. Eles estão tristes, eles estão frustrados, mas eles não caminham quietos. A minha versão vai dizer que eles caminham trocando ideia. Então vem comigo, eles estão conversando. Esses dois estão dialogando, aleluia, em uma conversa cheia de questionamento, em uma conversa cheia de indagações, em uma conversa cheia de perguntas, mas sem nenhuma resposta. Por quê? Só as perguntas, só os questionamentos. O que mexe no coração de fato desses homens é o conteúdo da conversa. E qual é, Andriel? É o assunto. Esses dois estão saindo da onde? Estão indo para... Estão indo frustrados, estão indo tristes. Aleluias. E aqui Deus falou comigo. Por quê? Esses dois estão caminhando, estão conversando. E o que eles estão conversando, André? Logo, eles estão conversando das coisas que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém. Percebe que eles estão saindo de Jerusalém, Adriano, mas Jerusalém continua dentro deles. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Se você entrou hoje aqui pensando em parar, Jerusalém não vai sair de dentro do teu coração. Logo eles estão falando do quê? Eles estão falando da traição. Eles estão falando do julgamento, dos açoites, da coroa de espinho, da via dolorosa, do calvário, do soldado, da crucificação, da morte, do sepulcro, do sepultamento de Jesus, da pedra removida. Então, André, qual é o conteúdo da conversa? Eles estão no caminho da desistência, mas ainda falam de Jesus. Jesus,
Jesus. Você está vendo porque ainda você está de pé? Está difícil lá na tua casa, mas ainda você tem tempo de falar de Jesus. Está dando tudo errado, mas ainda você, aleluia, lavando a tua louça, você começa a falar de Jesus. O teu filho não está aqui, mas ainda você fala de Jesus. Jesus, Jesus, aleluia, ele está vivo, está aqui. Eles estão frustrados, mas ainda falam de Jesus. Eles estão tristes, mas ainda falam de Jesus. Eles estão no caminho da desistência, mas ainda falam de Jesus. Eles ainda falam do Calvário. Eles ainda falam do Gólgota. E isso aqui é interessante, porque eles estão afastando de Jerusalém, mas Jerusalém não sai da mente, não sai do coração e não sai dos lábios dele. Afinal de contas, tudo o que aconteceu em Jerusalém foi marcante demais. Não dá para esquecer de Jerusalém assim já. Não tem como esquecer de Jerusalém assim. Aleluia. Foi forte demais o que está acontecendo em Jerusalém. Aleluia. Então, por mais distante que eles ficam, aleluia, Jerusalém não se afasta deles. Glórias a Deus. Não sai do coração deles. Quem está entendendo a palavra aqui nessa noite? Deus está falando com alguém aqui. Eu já vejo pessoas chorando. Não é tempo de sair de Jerusalém, aleluia. Eles vão caminhando, até que de repente, sem aviso prévio, eles estão falando tanto de Jesus, que sem marcar na agenda, quem resolve aparecer? Jesus. O único que tem resposta para esses dois chega no culto. Aleluia. Ele chegou, e quando ele chega, tudo muda. É interessante, Mislane, que quando ele chega, aleluia, eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que estão carregadas de perguntas, carregadas de negação. Você falou para A, para B, falou para o pastor, ninguém consegue te responder. Mas fique tranquilo que nesse culto de domingo, Jesus apareceu no teu caminho, em nome de Jesus. Ele apareceu, aleluia, e ele vai te responder. Escuta agora. É ele que está falando, ele vai te responder. Jesus te encontrou nessa noite. Jesus apareceu. Jesus chega e começa a caminhar com eles. Isso aqui é muito bonito. Mas só que já, eles não leem a Bíblia. Vocês não leem a Bíblia, lá vai estar escrito que eles não reconhecem Jesus. Por quê? Porque os olhos deles estavam como fechados. Eu fui tentar entender isso aqui. E por que eles não conhecem a Jesus? Porque era Jesus que estava com eles. Mas vem comigo, não tem como reconhecer Jesus naquele momento. Por que, André? A última imagem deles de Jesus era de um Cristo martirizado, era de um Cristo desfigurado, era de um Cristo pendurado no madeiro, era de um Cristo ensanguentado, era de um Cristo machucado, era de um Cristo açoitado, era de um Cristo ferido. E o Cristo que caminha com eles, André, quem é? Aleluia. O Cristo que caminha com eles não é o Cristo da sexta, também não é o Cristo do sábado. O Cristo que caminha com eles é o Cristo de domingo, é o Cristo ressurreto, aleluias. É o Cristo não desfigurado, mas é um Cristo, aleluia, transfigurado. O Cristo que caminha com eles é o Cristo que, aleluia, que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Aleluia. Eles vão caminhando com Jesus sem saber o que é Jesus. Não sabe que é Jesus que está no caminho deles, que está com eles. E eles vão caminhando, conversando, sem saber que é Jesus. E olha que interessante, Jesus está ali. Isso vai mexer comigo, que mesmo frustrado, triste, desistindo, a frustração e a tristeza deles não vai tirar do propósito, daquilo que Deus tem para eles. Deus conhece a tua tristeza, mas isso não faz Jesus desistir de você. Aí vamos lá para o texto. Ele chega e anda com eles, e de repente ele diz assim: qual é o assunto da conversa? Perceba que eles não sabem que é Jesus. Se Jesus entra na conversa, sobre o que vocês estão conversando? Conta para mim qual é o assunto. Deixa eu me interagir na conversa. Aleluia.
Eu pergunto e você me responde aí mesmo no teu lugar. Jesus sabia, igreja, qual era o conteúdo da conversa, sim ou não? Ele é Jesus. O que Jesus está fazendo aqui então, Adriel? A conversa ele sabe, o assunto ele sabe. É Jesus dizendo: vocês contam para todo mundo o que está acontecendo, mas agora eu cheguei, conta para mim. Você conta para A, conta para B, desabafa no Facebook, manda em direta no WhatsApp. Jesus está dizendo: eu tenho a resposta para a tua vida, eu tenho resposta para o teu questionamento. Você vem nesse culto e não sabe o que fazer. Jesus diz: é momento de você contar para mim. Eu sei o conteúdo da conversa, eu sei o que acontece nos bastidores, eu sei, mas chegou o momento, conte para mim que eu estou na casa. Aleluia. Eu conheço a causa da sua tristeza, eu conheço a causa da sua dor, eu conheço a causa da sua angústia. Então conte para mim, põe para fora, porque se não pôr para fora eu não posso te curar, se não pôr para fora eu não posso te libertar, se não pôr para fora eu não posso abrir aquela porta, se não pôr para fora eu não posso te renovar. E Deus está dizendo hoje nesse culto de domingo: conte para mim os seus problemas, conte para mim suas indagações, que o ano ainda não acabou e eu estou cuidando de tudo. Aleluia. E responde a Jesus. Percebe, Adriano? Sempre tem alguém. Ele diz: és tu o único peregrino aqui, viajante, que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém, que acabou de acontecer, pastor, não é assim? Aí Jesus olha para ele e diz: quais? Conta para mim, mas conta mesmo as coisas que aconteceram. Que coisas? Olha só, Pedro, a conversa a respeito de Jesus de Nazaré. Aí Jesus então fala dele para mim. Então, ele era passado profeta poderoso em palavras diante de Deus e diante do povo. Aí Jesus fala mais. Então, é que nosso chefe, o sacerdote, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí Jesus: é mesmo? Tá boa essa conversa, conta mais. Então, é que nós esperávamos, passado de novo, é que nós esperávamos que ele fosse remir a Israel, mas já é esse o terceiro dia. Ainda era o terceiro dia, mas ainda é esse o terceiro dia. O terceiro dia não tinha acabado, desde que tudo isso aconteceu. Aí ele já começa a justificar. Jesus, conta mais, eu vou contar para você. É verdade que algumas das mulheres maravilharam com a notícia de que a pedra foi removida. Nossos amigos, aleluia, também foram lá. Nossos dois companheiros foram até o sepulcro. Os lençóis estavam no chão, lenço dobrado à parte, mas Jesus não estava lá. Já que ninguém viu, já que ninguém ouviu, a gente pegou as nossas malas e vamos embora. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus para liberar isso aqui. Não se assuste, porque tem obreiro que é assim: se eu não vejo, eu não creio. Se eu não vejo, eu paro. Se eu não vejo, eu desisto. Se eu não vejo, eu retrocedo. Se eu não sinto, eu saio fora. É o pregador, é o cantor, é o pastor. Mas tem um povo aqui, aleluias, no Parque Nossa Senhora da Graça, que não viu, mas sabe que ele vive. Não viu, mas sabe que ele está aqui. Cadê você? Aleluias. Mas eu sei que ele está comigo. Eu não vejo, mas eu sei que ele está aqui conosco. Eu sinto a presença dele. Aí Jesus, para nós encerrar: pronto, já falou, já colocou tudo para fora? Coloquei. Já contou tudo? Sim. Até aqui você falou. Agora deixa comigo. Eles não sabem que é Jesus que está perante eles. E Jesus começa: agora quem vai falar sou eu. Aleluia. E Jesus começa aqui a pregar para eles: honestos, tardios de coração. Vocês estão entendendo a palavra? Estou pregando a Bíblia. Honestos, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas. Espera aí. A repreensão de Jesus aqui, a exortação de Jesus para eles aqui não foi por não ter crido no testemunho das mulheres, não.
Percebe? Que a exortação de Jesus aqui, vocês vão entender, que não foi por eles não ter crido no testemunho dos dois discípulos, não. E nem dos anjos, não. Aleluia. E nem por Pedro e João, não tem problema, não. Jesus está dizendo assim: vocês não vão crer nas testemunhas das mulheres, tá bom? Não vai crer no testemunho dos anjos, tá bom? Não vai crer nas testemunhas de Pedro e João, tá bom? Não vai crer no que o Andriel está liberando aqui, tá bom, sem problema. Mas nas escrituras não tem jeito. O Andriel é simples, pode até não crer, mas o que a escritura está dizendo não tem jeito. Jesus começa na palavra. Na palavra não tem jeito, vocês precisam acreditar. Sabe o que Jesus vai fazer aqui no caminho? Ele abre o pergaminho, ele abre a escritura. Daí começa a ler a escritura, explica a escritura e aplica a escritura. Lê a escritura, explica a escritura e aplica a escritura. De Moisés até os profetas, Jesus vem lendo, explicando e aplicando. Lendo, explicando e aplicando, mostrando para aqueles homens que todavia era necessário que Cristo viesse, morresse, mas que ao terceiro dia ia de ressuscitar. E Jesus vem no caminho, aleluias, pregando as escrituras. Permita-se que me abra um parênteses aqui. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Aqui é um seminário teológico, já, sobre cristologia. O que Deus está fazendo, Andriel? Esses dois estão no caminho. E o que Jesus está fazendo é o seguinte: Jesus abre a escritura, lê a escritura, explica a escritura e aplica a escritura. Enquanto Jesus vai pregando, esses dois estão calados, mas por dentro daquele coração duro começou a aquecer. Por dentro daquele coração gelado começou a queimar, a arder, a pegar fogo. Alguém está entendendo aqui nessa noite? Eles estão falando nada, eles estão calados, não estão glorificando, estão caminhando em silêncio, mas está pegando fogo aqui dentro. É Jesus dizendo: eu vou fazer o coração de vocês arder, e não é por meio de grito, não é por meio de movimento, mas é por meio da palavra. Desculpa, mas se tem Bíblia aberta, se tem Bíblia lida, explicada e aplicada, a nossa geração vai continuar de pé. Sabe qual é o problema da nossa geração, mocidade? Nós somos muito bons em cantar, eu gosto de cantar, mas enquanto nós não tivermos tempo para a palavra de Deus e ela ser explicada, aplicada, uma geração vai se levantar, e eu creio que essa geração está se levantando aqui. Por que, Andriel? Porque é uma geração que tem Bíblia aplicada, tem Bíblia explicada no coração de vocês, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluias. E esse negócio de ouvir Jesus falar, pregar, é muito bom. É tão bom que as horas passam, o tempo passa rápido. Não, preciso encerrar. O tempo voa e a gente nem percebe. Percebe eles? A ponto que eles chegam na onde? No destino. Estavam ouvindo Jesus falar. Eu já vou encerrar. Eles chegam no destino, na casa de Emaús. E quando eles chegam lá, na casa, eles olham para Jesus, sem saber que é o mesmo, e diz: nós chegamos no nosso destino. Aleluia. Chegamos aqui, aqui nós vamos ficar. É aqui que a gente fica. É aqui que a gente para. Estou encerrando. É aqui que a gente vai passar a noite. É aqui que nós vamos ficar. Jesus olha para ele já e diz: ok, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom encontrar vocês no caminho. Estava muito boa a conversa, o culto estava muito bom. Mas se vocês vão ficar aqui, eu sigo adiante. Aí pergunta para Jesus: mas o senhor vai na onde? Eu vou adiante. Para onde o senhor está indo, Adriano? Eu vou um pouquinho mais para lá. Para onde? É por aqui que eu vou. Não se preocupe. Aí um deles vai falar: Senhor, o Senhor, vocês sabem o que é Jesus? Eles vão dizer: o Senhor vai passar a noite aonde? Aí Jesus diz: não, eu estou indo mais para lá. Não se preocupe. Só que conforme Jesus vai se afastando, um olha para o outro, aleluia, e diz: está tarde, né?
Já passou das 9, as horas estão avançadas, mas está tão bom ouvir ele falar. Só quem está no culto vai sentir o que Deus está fazendo aqui. Aleluias, aleluias. Eu vou fazer o convite para ele. Qual é o convite que você vai fazer, meu amigo? Deixa isso comigo. Viu? O Senhor não passa a noite aqui, não. Fica conosco. Entra na nossa casa. Culto da família, meus irmãos. Serve essa palavra em nome de Jesus. Tem lugar na casa. Entre na minha casa. Passa a noite conosco. Aleluia. O Senhor é bem-vindo na casa. Repousa a sua presença na casa. Passa a noite na casa. O texto diz que eles constrangeram Jesus a entrar, sem saber que é Jesus. E quando constrange, Jesus entra. Jesus entra na casa já. Passa a noite aqui conosco. Só que quando Jesus entra, e é o que eu encerro, não dá para convidar Jesus para a tua casa. Não dá para convidar Jesus, aleluia, para a tua vida. Não dá para convidar Jesus para os teus projetos. Não dá para convidar Jesus para os teus sonhos, sem antes preparar a mesa. Aleluia. Tem crente que vem na igreja já e volta angustiado porque não preparou a mesa. Estou sentindo a graça de Deus aqui. A culpa é de quem cantou, a culpa é de quem tocou, a culpa é do pregador, a culpa é do pastor. Você não preparou a mesa. Se você preparar a mesa, a tua vitória é certa em nome de Jesus. A nossa geração é boa em criticar, mas não prepara a mesa. Era a cultura. Quando eles chamam Jesus sem saber que é o mesmo, entra Jesus, Jesus está entrando, olha aqui. Quando Jesus está entrando, quem sabe um deles fala para o outro, corre preparar a mesa. Mas por quê? É cultura nossa. Quem entra, nós prepara a mesa e é o convidado que serve. É cultura. Então vai lá, quem sabe Cleópatra, o obreiro mais bravo. Preparei a mesa. Entra moço, entra. Fique à vontade aqui em casa. Quando Jesus entra e tem a mesa preparada, é cultura. É cultura. É o convidado que vai servir. Aleluia. Eles preparam a mesa, mas quem vai servir é o convidado. Jesus entra. Jesus olha para eles. E eles sem saber que é Jesus. Jesus chega na mesa, mesa preparada. Jesus pega o pão, Adriano, dá graça ao pão e serve o pão. Ele pega o pão, dá graça ao pão e serve o pão, pastor. Quando Jesus faz isso, dá graça, serve e dá para eles, um olha para o outro e diz, eu sabia. O quê? É Jesus que estava conosco. Aleluias. Aleluias. É Jesus que estava no caminho conosco. Por quê? Por quê? Olha, quem dá graça assim, serve assim, entrega o pão assim, é só Ele. Para servir o pão dessa forma, Pedro, não tem Andriel, não tem Cleópatra, não tem Pedro, não tem João, não tem Jean, não tem Visão, não tem ninguém. É só Ele que serve o pão dessa forma. Eu estou falando, é Ele, é Jesus. Cleópatra, não é que é Jesus mesmo? Eu sei que é Jesus, porque dentro do meu coração, quando Ele falava, eu não queria dar glória a Deus, eu me segurei, mas que ardia dentro do meu peito, de eu dar um pulo e dizer, obrigado Senhor. Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, não sou eu, mas é Ele que está vivo. Não sou eu que estou pregando aqui, mas é Ele na minha boca para te dizer, não tem outro para te servir como Ele. Jesus está dizendo, olha aqui, eu estou dando graça e estou te servindo. Receba a tua vitória em nome de Jesus, porque eu estou presente. Aleluia, é Ele. Ninguém serve desse jeito, é Ele. Ninguém dá graça desse jeito. Quando eles começam a conversar, e eles ficam empolgados, né? É Jesus, é Jesus. Aí eles olham, cadê Jesus? Aleluia. Cadê? Estava tão bom ouvir ele falar. Aproveita esse momento em nome de Jesus. Não está bom ouvir falar? Então aproveita esse momento, se entrega a Ele. Diga, Senhor, me abençoa, me guarda, me dá uma semana abençoada, corta todo o laço, quebra todo o laço. Senhor, me dá, aleluia, as alegrias naquele trabalho, naquela igreja, aleluia, na onde eu puser os meus pés, que eu seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Vai encerrar. Eles começam a conversar, Jesus.
contar para todo mundo que Ele está vivo. Aleluia. O propósito de Jesus nunca foi passar a noite em Emaús. O propósito de Jesus foi se revelar àqueles homens, mostrar para eles que o lugar deles não é em Emaús, mas é em Jerusalém. Eles voltam para Emaús. Imagina um culto como esse. Quem sabe o culto está acontecendo. As irmãs estão pregando, Jesus está vivo. Eu fui até o sepulcro, Jesus está vivo. Quando eles aparecem, alguém vai lá, vem eles, para dizer que é mentira. Quando eles entram, alguém vai pegar o palavra e vai dizer, eu quero pregar o quê? Jesus está vivo mesmo. E por quê? Ele estava lá no culto do Brasil para Cristo. Eu senti graça lá. Nos louvores começou a arder. Nas palavras começou a arder. Mas quando ele começou a falar, eu sei que ele está vivo. Quando eles estão contando o testemunho, Jesus resolve aparecer. Eu não sei de que forma Jesus aparece, mas Jesus aparece. Aí Jesus aparece e diz: paz seja com. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Pai seja convosco em nome de Jesus. Deus me trouxe nesse culto da família para dizer: eu estou derramando paz lá na tua casa. Eu estou derramando paz lá na tua família. Eu estou derramando paz lá no teu casamento. Eu estou derramando paz lá no teu relacionamento. Jovem, eu estou derramando paz na tua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Paz sejam convosco. Eu estou vivo. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Você crê nessa palavra? Aleluias. E aqui eu encerro. 50 dias Jesus pregando. 50 dias Jesus pregando. É muita pregação. Em 50 dias ele vai pregando. Percebe que agora ele vai sair de novo. Jesus é assunto aos céus. Quando Jesus está subindo aos céus, o salmista vai dizer: abre-se os portais, o rei da glória vem. E aí alguém vai indagar: quem é este o rei da glória? Eu fico imaginando alguém perguntando: quem é este o rei da glória? Porque se Jesus, Deus está no trono, e agora Jesus é o assunto dos céus, Jesus é subindo. Quem sabe esses dois discípulos veem essa cena preocupados, dizendo: de novo Jesus está saindo de perto de nós. Jesus está subindo, é o assunto ao céu. Os anjos estão tocando a trombeta, ele está subindo. Aleluia. Aí os dois discípulos começam a indagar: de novo Jesus está subindo. Estava pertinho de nós, mas está subindo. Lá de cima um anjo olha para o outro e diz: eu vou descer falar com esses homens. Eles descem até aqueles homens e vão dizer: por que estão preocupados, varões galileus? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer para buscar. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Se coloca de pé em nome de Jesus. Posso já? Se coloca de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para o teu coração. Jesus está voltando. Mas enquanto isso, paz seja convosco em nome de Jesus.